Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o cálculo de correlação de ações que estão no índice Bovespa. Se você é investidor ou está interessado em mercados financeiros, sabe que a correlação entre as ações pode ser um fator importante a considerar na hora de tomar uma decisão de investimento. A correlação mede o grau de relação linear entre duas variáveis e pode ser um indicador valioso para avaliar o risco de um portfólio de investimentos. Neste vídeo vamos mostrar como calcular a correlação entre as ações que estão no índice Ibovespa usando Python. Vamos utilizar bibliotecas como Pandas e o Matplotlib para ter acesso aos dados e criar um gráfico de correlação. Acompanhe o vídeo até o final e veja como é fácil calcular a correlação entre ações usando Python. Esperamos que você goste e não se esqueça de se inscrever no meu canal para você receber mais conteúdo sobre o mercado financeiro e Python. Vamos lá! Pessoal, aqui então eu fiz a alteração do código do último vídeo para ele poder funcionar de forma correta. Houve uma alteração na biblioteca do Pandas Data Reader e eu precisei chamar a função aqui, importar o Yahoo Finance, trocar o nome do Pandas Data Reader e aqui eu também alterei. Aqui estava como web, eu alterei para PDR e aqui eu alterei também para chamar o método do Yahoo Finance chamado PDR Override. Ele basicamente sobrescreve uma função aqui dentro do próprio Pandas Data Reader e a gente consegue estar usando e ela volta a funcionar. Ok? Bom, eu dei um Ctrl clique aqui para quem não sabe, fica fácil de acessar. Então aqui eu vou executar essa função. Vou esperar ele só carregar o código, isso que ele faz a sobrescrição do código e fica tudo certo. Aqui a gente já fez isso na aula passada, né? Eu vou também executar para a gente ter esse código funcionando. Ok? Aqui o que acontece? No vídeo passado a gente pegou todas as informações de ações, agrupou e salvou num arquivo chamado cotações.xlsx. Então aqui a gente tem todas as cotações. O que eu vou fazer agora? Vamos primeiro de tudo importar esse arquivo. Eu vou fazer assim, pd.readExcel. E vamos lá, cotações.xlsx. Aqui eu vou chamar df igual a isso aqui. E vamos dar um df.head. Como eu já importei os dados, salvei aqui, posso importar ele de novo. Olha, dá para ver que algumas ações elas não retornam valor. Por alguma razão, talvez não existia cotação, foi tirado da listagem, alguma coisa aconteceu. O que eu vou fazer para tirar isso e não atrapalhar nossos dados? Eu vou vir aqui, vou fazer df.drop_na. Aqui eu vou colocar um access 1. Porque se você ver aqui nos parâmetros, 0 ele vai ser o index que seria a coluna, seria os valores da coluna. E se você colocar como access 1, ele vai ver as colunas que tem o valor, que não são números, valores vazios, e vai fazer a exclusão delas mesmo. Então dá pra gente só fazer aqui, dá pra ter uma noção. Ó, não tá aparecendo mais aquela que eu não tinha. E para mim substituir o próprio arquivo, eu preciso vir aqui e dar um place.true. Aí ele vai automaticamente subscrever o próprio DF. Ou podia muito bem fazer um DF igual e tirar esse in place. Também dá para fazer dessa forma. Mas eu vou deixar um place true, que aqui está escrito errado. Ele vai dar in place true. E vamos dar um print no head. Ok, agora já corrigiu. E a gente tem somente as ações que não têm valores nulos. Então essa aqui é a parte de ajuste, de correção de dados, que a gente faz em muitas outras plataformas, chama de DTL, que você vai transformar os dados, agrupar, remover valores vazios, né? Então é isso aí. A gente já tem então essas informações. Agora a forma mais fácil que a gente vai fazer é chamar a correlação. E eu quero fazer a correlação de duas formas. Quero fazer a correlação dos preços em si. E eu quero fazer a correlação dos retornos das ações. Bom, uma pesquisada que você deve saber que a correlação dos preços em si pode ser que não diga muita coisa, sabe? Entre o preço, mas a correlação dos retornos, ele tem uma informação mais importante, porque quando você faz a correlação dos retornos, a gente consegue entender se os retornos de uma ação estão vinculados a alguma outra, alguma coisa que possa vir a gerar esse retorno. Então, por exemplo, uma notícia aconteceu, aí aquela ação teve um retorno negativo durante o dia. Você consegue ver o retorno
das situações e calcular uma forma mais correta de cálculo. Enfim, a gente vai fazer das duas formas. Então aqui, primeiro de tudo, eu vou fazer a importação de uma biblioteca chamada a Seaborn, que é de biblioteca, é uma biblioteca que vai fazer a exibição de gráfico e ela vai trabalhar junto com o Matplotlib de uma maneira que facilita muito. Então o mesmo código que a gente poderia estar levando 8 linhas para estar trabalhando, 10 linhas, a gente pode fazer em 3. Então é uma coisa muito mais fácil. Aqui então eu já li os arquivos. Então, pessoal, voltando, a gente está fazendo aqui correlação. Então, aqui eu dropei e vai ficar tudo certo. Todas as colunas que tem o valor que são not a number, NA, not a number. Agora que a gente vai fazer a correlação dos preços em si, que comentei, e depois a correlação dos retornos, a gente vai checar se tem uma diferença entre elas. Principalmente, então, aqui para a gente fazer a correlação dos preços, muito fácil, a gente vai fazer df.core de correlação, e vai fazer igual df.core. Só para ver que antes de definir a variável, ele gera um gráfico inteiro de correlações entre todos os preços de todas as ações que a gente tem aqui. Então, por exemplo, ele verificou, olhando todas as variações da Ambev com a Ambev, ele viu que existe uma correlação de 1, que é o máximo da nossa escala, é 100% de correlação. Na Azul, com a Ambev, ele entendeu que existe uma correlação de 0,49. E essas correlações, elas vão de 1, sendo o máximo, até menos 1, sendo o mínimo, ou seja, correlação inversa. O que é uma correlação inversa? Se o preço de uma ação sobe, a outra tende a descer. Então, quanto mais perto do menos 1, significa que existe uma correlação inversa. É importante essa história da correlação para você entender que o investimento, se você busca, talvez, a segurança, e você compra um ativo que tem uma correlação positiva com o outro e o outro que tem uma correlação negativa, teoricamente você tende a fazer uma proteção da sua carteira. Então, você está buscando um ativo ali que, se subir, o teu recurso vai aumentar também, mas em contrapartida, um outro ativo que desce, você está teoricamente fazendo um hedge, uma estratégia de segurança. Aqui a gente pode ver que, vamos pegar a BBCA, ela tem uma correlação grande com a Ambev, ou seja, ela está com uma correlação de 0,75, isso é um valor muito alto. Dificilmente você vai achar uma correlação de 100%, né? Todos os itens que estão comparando ele com ele mesmo está fazendo a correlação de 100%. Então é bem simples. Aqui eu vou chamar de df, que vai ser a correlação normal entre eles. Aqui embaixo eu vou fazer uma outra estratégia. Dentro aqui do df eu tenho uma forma, vamos pegar uma ação aqui, tem a Petro. E aqui eu tenho uma correlação que eu posso fazer, na verdade não é a correlação, é o percentual de mudança desse ativo em cada um dos seus itens. Então a gente pode ver que no primeiro item aqui ele caiu 0,008, então a gente tem que dividir por 100 aqui para ser um percentual, né? Mas ele faz a correlação de mudança do percentual todo dia, diário. E para mim poder fazer também uma correlação, eu tenho que fazer um for each. Então eu vou fazer um for dentro de cada coluna. Então, vou fazer coluna em tf.columns.values. Aí, eu vou percorrer cada coluna. Então, para a gente ver o que ele faz aqui. Vamos dar um print na coluna. Ele vai percorrer por cada coluna. Opa, já vi que tem um erro. Eu não quero que ele percorra a coluna date. Então, vou fazer coluna diferente date. Aí eu quero que ele execute. Então ele não vai executar a coluna date, porque o date não é para fazer a correlação, é simplesmente o nosso índice. Então aqui eu vou pegar o nosso df de novo, coluna, e vou fazer um percentage, aqui ó, percentual de mudança. Então eu vou imprimir. Aqui eu vou fazer um df percentage core igual ao pd.dataframe, ou seja, eu vou chamar esse valor como vazio e aqui eu vou simplesmente adicionar uma coluna com o mesmo nome da coluna.
Então aqui vai receber uma coluna com o nome da coluna que a gente está trabalhando. Então, eu vou pegar, por exemplo, a BEV. Ele vai vir a BEV, vai pegar o percentual de mudança e vai adicionar. Então, assim eu vou conseguir fazer para cada coluna um percentual de mudança. E vou vir aqui embaixo e fazer... Na verdade, eu não vou chamar de core, de correlação. Eu vou chamar só o percent change. E aqui eu vou chamar o core, que eu vou fazer de igual df com percent change. E aqui eu vou fazer um core. Então, tendo todos meus dados já alterados, eu vou conseguir fazer ele funcionar. Então, antes de eu executar, vamos só ver o que ele vai retornar para nós. Então, ficou muito claro. Para cada item, eu tenho a correlação ao percentual de mudança de preço de um dia para o outro. É diferente de você comparar preço entre si. Aqui eu estou trabalhando o percentual de mudança entre um dia e outro. Eu quero saber se esse percentual de mudança entre um dia e outro possui uma correlação. Então, é uma análise diferente. Então, subindo aqui, a gente vai fazer também agora aqui. E também vamos exibir. Então, a gente já tem nosso gráfico de correlação de mudança de preço diária, que vai analisar a variação de preço. Aqui a gente pode ver que tem poucas correlações negativas, talvez nenhuma. Vamos fazer aqui ponto tail para a gente ver a parte. Olha, então, dificilmente a gente vai ter uma correlação inversa. Por exemplo, no mesmo dia, uma ação subiu muito e desceu. A gente pode trabalhar isso no próximo vídeo para fazer com o dólar ou com o euro, para a gente comparar qual moeda que tem uma correlação positiva de mudança ou negativa em relação à cotação. Mas enfim, aqui a gente tem duas formas de trabalhar. A gente já viu então como é que se comporta o preço, né? Posso ver rapidinho aqui e ver que, bom, tem... Opa, na verdade, como... Olha, a gente pode ver rapidinho que qual que tem maior variação e maior correlação. Então, olha, a Sandy, ela tem uma correlação de mudança de preço muito grande com a BBDC3. A gente vai trabalhar isso melhor, vamos pesquisar para ver o que pode estar influenciando. Né? Mas então que a gente já fez o cálculo das correlações, eu vou limpar aqui a saída das células. E agora basta a gente fazer o nosso gráfico, a parte simples. Eu vou mostrar então o que eu copiei para ficar mais fácil, eu vou mostrar o que a gente fez. Eu peguei a biblioteca do Seaborn, chamei a função do heatmap, que é um gráfico de calor. Aqui eu já estou colocando então a nossa variável, que é a df correlação de preços. Aqui no line width eu deixei um espaçamento entre as linhas 0.2. Eu vou trabalhar as duas, a gente vai ver qual vai ficar melhor. CMAP se refere à coloração do mapa. Eu chamei uma coloração aqui ó, de vermelho, red, yellow e green, ou seja, a intenção aqui é levar do vermelho mais negativo para o amarelo e para o verde com mais positivo. O valor mínimo aqui, como é o menos 1, o mínimo, eu coloquei já porque ele precisa entender qual é a escala de valores que a gente está trabalhando. Então, é menos 1, que é o máximo negativo, e o positivo 1, que é o máximo positivo. Aqui eu preciso definir que os labels da X, né, são true e do Y também. Ou seja, o X vai ser as nossas, os labels, eles são as nossas, vão ser as legendas dos nossos dados, tanto no X, no eixo X, quanto no eixo Y. Então aqui eu já tenho aqui. E para ficar mais fácil, aqui a gente só vai dar um pt.show. Vamos fazer aqui e vamos ver o que acontece. Olha, acabou de dar um erro para nós porque não está definido o SNS. Lá em cima eu fiz a importação, mas eu não executei. Então aqui agora vai dar certo. Ó, fiz a importação, bacana. Trouxe um gráfico aqui impresso para nós. Olha, eu posso ver aqui, fica horrível de enxergar. Eu não sei o que é o que. Então, tem outra forma. Eu posso vir aqui, posso mandar ampliar esse gráfico. Ele vai abrir numa outra linha aqui para mim, mas mesmo assim, ó, não fica muito visível, é difícil de enxergar. Dá para ver, por exemplo, que as correlações dos itens com eles mesmos é 100% verde, é um verde bem forte. Ó, dá para ver aqui. Então, se eu pegar uma BEV com ela, vai dar sempre 1.
Se eu pegar um preço aqui que seja uma variação negativa, eu não consigo ver qual é qual. Então tem uma forma de trabalhar aqui que vai ficar mais fácil. Eu posso muito bem salvar esse gráfico também automaticamente em PNG, mas como está ruim de visualizar, em vez de eu reduzir minha amostra de dados, eu vou trabalhar com outra forma. Tem um comando aqui dentro que a gente pode usar do Matplotlib que ele vai abrir um gráfico interativo. E esse comando que é bem simples, você vai colocar uma porcentagem Matplotlib. Feito isso, eu vou executar. Ele vai, talvez, às vezes demorar um pouco, mas ele vai abrir um visualizador interativo de gráficos. Às vezes dá um problema, precisa reiniciar o kernel aqui para ele funcionar. Mas eu vou pausar aqui até ele rodar e eu já volto. Voltando aqui, pessoal, eu tive que fechar ele, executando de novo, tinha travado, às vezes é só esperar. Mas o que é interessante? Acabei de ampliar tudo. Aqui, se eu apertar na lupa, por exemplo, vamos olhar os dados aqui que estão com uma correlação negativa. Eu quero saber quais são. Eu vou apertar de novo aqui para eu poder mexer. E aqui é o seguinte, então a Petrobras 4 tem uma correlação muito forte com ela mesma, né, que é Petro 3 e Petro 4, a gente já sabe disso. E tem uma correlação muito inversa com a Qual 3. Eu posso entender o que é. Vamos fazer uma pesquisa rápida, por exemplo, Petrobras Petróleo, e o que é Qual 3? Então, a Qual 3 é Qualicorp Consultoria de Seguros. Por que tem uma correlação negativa? Não sei, a gente pode estudar, pode ser que tenha uma influência do preço do dólar, pode ser que muitas coisas estejam influenciando. Vamos analisar outra aqui, a Petro também com a NTCO3, vamos ver. NTCO3 é uma holding da Natura. Por que tem essa correlação negativa? Pode ser que não seja nada, pode ser que seja um mero acaso. Mas, como eu disse, a forma mais correta da gente avaliar não é só o preço em si, mas é a correlação diária da variação do preço. Então, eu vou trabalhar agora num novo gráfico para a gente ver. Então, voltando aqui, eu vou executar de novo, mas em vez de usar a nossa correlação, eu vou usar o nosso percentual de mudança correlação. E vamos fechar isso aqui, porque nesse caso a gente já explorou um pouquinho. E não é bem o que a gente precisa. Ok. Então a gente entendeu. Como a gente já tinha visto no gráfico anterior, na tabela anterior, as correlações com a variação diária de mudança não são tão negativas. Na verdade, não está dando nenhuma negativa. Está acontecendo que algumas são tão fortes que no caso são elas mesmas, né? E algumas são próximas. Vamos ver aqui. Muitas vezes é um setor que tem sofre essa mudança em conjunto, né? Então, BBAS3 com ela mesma, aqui ó, abaixo, dá uma correlação 100%, ok. Mas agora a BBDC3 com a BBAS3 também existe uma correlação, dá pra gente estudar o que é. Vamos dar uma olhada lá. Vou pegar uma mais forte, que é BBDC3 com a BBDC4. Essa como uma variação da mesma ação, que é a ordinária e a preferencial, então com certeza vai ter uma relação, né? Mas ficou interessante aqui, ó, BBAS3 e BBDC4. Vamos entender o que eles são. Então, olhando aqui, a correlação deles é óbvia. É o Banco Bradesco e o Banco do Brasil. Claro, se um banco tem uma alta num dia, o outro automaticamente, vamos entender, né, que se um banco for bem, o outro tem a tendência de junto, então os setores em conjunto tendem a ser melhores. Voltando aqui, dá pra gente apertar aqui, ó, voltar, ele vai mostrar de novo, posso voltar no começo. Vamos achar mais uma correlação que seja alta, aqui tem algumas. Vamos ver se tem mais correlações de banco também. Olha, então também é o Itaú. Exatamente, é o Itaú que tem correlação com outras instituições financeiras. Então fica fácil de você entender que são setores, né? Aqui vamos ver outro, ó, aqui tem 4 correlações. Posso ver. É a GGBR4 com a Uzi Minas e com a Vale. E aqui é a GoAl4. Vamos ver o que elas são. Eu sei que esses que trabalham com minério, né? Eu não me lembro a GoAl4. Vamos dar uma analisada. GoAl4. Olha, então, setores de minério e metalúrgico, eles têm uma correlação entre si. São setores parecidos. Então dá para entender o seguinte, se eu colocasse o dólar aqui, toda vez que o dólar subir, as empresas que trabalham com correlação, que trabalham com importação, exportação, elas vão ter a variação diária afetada. Então deu para ver a diferença quando a gente compara
uma correlação entre a variação diária das ações e quando a gente compara uma correlação somente do preço. Então, dá para entender que o mais correto, que a gente consegue achar mais padrões, é na correlação. É difícil ter uma correlação negativa porque dentro do mercado brasileiro, o Ibovespa, no geral, se comporta todo junto. Então, talvez se eu adicionasse no mesmo período ações americanas, a gente pode estar, sim, conseguindo ver correlações de outras negativas, né? Por exemplo, o Brasil vai mal no setor, mas os Estados Unidos vai bem. Então, a gente acaba tendo... Então, a gente acaba tendo pessoas que tiram dinheiro do Brasil e alocam nos Estados Unidos. Pode também comparar com o histórico de fundos de investimento, com moedas, com todas essas informações. Pessoal, nesse vídeo é isso, já ficou mais longo do que eu gostaria. Espero que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Esse vídeo ficou fácil de fazer, vou deixar o código embaixo também para vocês terem acesso. Dá uma olhadinha também ali no curso de Python para automação, que vai dar uma base gigantesca para vocês conseguirem estar trabalhando com Python. E é isso, pessoal. Obrigado.